você hoje. Nós teremos ainda hoje a palavra consagração de obreiros, apresentação de obreiros e posse do pastor de vocês. Então vamos correr, porque o tempo ele é muito precioso nessa noite. 2 Timóteo capítulo de número 2. 2 Timóteo capítulo de número 2, eu quero ler o versículo 9 ao 16. Versículo 9 ao 16. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 9 ao versículo de número 16. Quem encontrou, diga amém. Amém. Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Mais uma vez. Nesta noite feliz, neste santo lugar, digo amém? Amém. Versículo 9: por isso sofro trabalhos e até prisões como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos, e se sofremos, também com Ele reinaremos, e se o negarmos, também Ele nos negará. Versículo 13: se formos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor, que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam, e não para perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, e que maneje bem a palavra da verdade. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E produzirão maior impiedade. Versículo 15. Eu quero que todos leiam em alto e bom som, todos juntos. Versículo 15. 1, 2, 3. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem como se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Amém? Amém. Podeis tomar o vosso assento. Já oramos, então aplauda aquele que vive bem. O apóstolo Paulo escreve a Timóteo, filho da fé, dizendo que nós teríamos que passar ou padecer ou sofrer por amor à sua obra. E o interessante do versículo 9 do capítulo 2, ele disse: por isso sofro trabalhos e prisões como um malfeitor. Paulo está dizendo que ele sofria prisões, que ele sofria por causa do Evangelho. O Evangelho requer de nós muitas renúncias. O Evangelho, ele requer de nós muitos trabalhos. O Evangelho requer de nós sofrimento, que eu e você muitas das vezes não queremos passar. Nós não queremos sofrer, muitas das vezes não queremos pagar o preço pelas almas. E quando a Bíblia está dizendo, através de Paulo, que o sofrimento, que as prisões
que ele passava era por causa das almas que teriam que se render diante dos pés do Senhor. Eu quero te perguntar nessa noite, querido, você que tem uma chamada de Deus, você que o teu coração arde, que o teu coração queima, quando você ouve a pregação do Evangelho, quando você ouve o anúncio da palavra de Cristo, será que você está disposto, você está disposta a sofrer, a pagar um preço, a ser caluniado, a ser perseguido por causa do Evangelho de Cristo? Paulo está dizendo, Paulo está afirmando sobre um grande sofrimento, sobre padecer por causa do Evangelho. Pergunta para o teu irmão: você está pronto para pagar o preço? Versículo 10 diz assim: portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos. Ou seja, alguém tem que pagar o preço. Como é que nós iremos resgatar almas se nós não pagarmos o preço? Como é que pessoas se achegarão até os pés de Cristo se nós não irmos até ela? Pastor, eu vou fazer uma campanha das portas abertas, e vai ter 7 portas, e todo mundo vai passar pela porta, e o povo é a multidão aí para a igreja. Não, você vai fazer a campanha, você vai fazer 7 portas, 10 portas, eu não sei, mas você tem que ir até as pessoas, buscá-las e colocá-las e apresentá-las. O Senhor Jesus Cristo, aquele que cura, liberta, transforma, regenera. Jesus Cristo. Alguém tem que apresentar a pessoa bendita de Jesus. Diga para o teu irmão e cutuca ele: Deus conta com você, meu irmão. Não fala meu irmão, não. Fala assim: Deus conta com você, meu irmão. Sim, meu irmão. Sofrimento. Palavra fiel é essa: se morremos com Ele, também ressuscitaremos com Ele. Se sofremos também com Ele, reinaremos. E se negarmos também Ele nos negará. O nosso Deus conta comigo e conta com você. Conta comigo e conta com você. Fala assim para o teu irmão, para nós entrarmos na mensagem: Deus conta com você, meu irmão. Deus conta com você. O Senhor soprou ao meu coração uma mensagem com a temática 5 qualidades do obreiro aprovado. Diga comigo, fazendo assim com a mão para você não esquecer dessa mensagem. Diga comigo em alto e bom som: 5 qualidades. 5 qualidades do obreiro aprovado. do obreiro aprovado. Fala assim, olhando para o teu colega: 5 qualidades do obreiro aprovado. Vai lá. 5 qualidades do obreiro aprovado. Pastor, fazer a obra é fácil? Não. Eu postei uma chamada ontem para a oração da madrugada. Existe uma perseguição muito grande em relação ao povo de Deus. Eu não sei se vocês perceberam, mas cada dia que passa, ou a cada dia que passa, está dificultando a anunciar o Evangelho de Cristo. São muitas perseguições, são muitas calúnias, são muitas defamações, que as pessoas estão deturbando os seus pensamentos e não sabem mais em quem acreditar. Há uma perseguição literária em Guarapuava. Um pastor, vocês viram, eu compartilhei, os policiais entraram na igreja, que eu não vou citar o nome, em pleno ao meio-dia, para prender o som da igreja, porque alguém estava falando alguma coisa, perseguição do vizinho, não sei, e para prender o som, acabaram levando os cabos para não ter o som. Em pleno meio-dia a igreja estava fechada, não tinha músico. Fala para o teu irmão: não é fácil pregar o Evangelho. Não é fácil pregar o Evangelho. Mas diga para ele: mas nada é impossível. Nada é impossível. Observe então, querido, que quando eu falo de qualidades de um obreiro aprovado, trazendo uma introdução, obreiros tem muitos, mas os aprovados por Deus são poucos. Infelizmente, estamos vivendo em uma época em que as exigências e qualificações que
que a palavra de Deus recomenda para a escolha e consagração de obreiros para exercer o ofício ministerial, seja diácono, presbítero, evangelista, pastor, bispo e outros, tem sido vulgarizado e desvalorizado. Uns são chamados por empatia, outros por amizade, outros por ter um bom status social, outros por apadrinhamento, e na maioria das vezes não tem um mínimo de preparo ou vocação ministerial. Antigamente, os homens de Deus oravam para o Espírito Santo revelar obreiros para serem consagrados. Hoje muitos não oram. Não oram. Deixa eu beber água, porque a minha voz sumiu. Muitos não oram. Muitos estão usando muitos não oram, mas neste sentido, parece que a urgência da obra é muito grande e eles não têm tempo para orar. Já existe uma frase que muitos estão usando para justificar o seu erro, que diz: se a chamada der errado, foi o homem quem chamou, e se der certo, foi Deus que chamou. Muitos almejam o episcopado com interesses financeiros para engordar a sua conta bancária. Muitos já se tornaram verdadeiros profissionais de púlpito nas igrejas. Estão pregando o que o povo gosta de ouvir e não o que o povo precisa ouvir. Mas ainda existem obreiros qualificados e aprovados por Deus que estão fazendo a diferença nesta geração. Eu quero acreditar que entre esses obreiros diferentes, você habita no meio deles. E se você acredita que você foi chamado para fazer a diferença, levante a mão esquerda e glorifique o nome de Deus. Pessoas estão usufruindo de um chamado e de uma vocação que Deus deu para serem beneficiados particularmente para enriquecer, como você vê na mídia, como você vê na televisão. As pessoas comentam, fazem piadas com homens que se intitulam apóstolos, profeta da última hora e um monte de coisa. Nós sofremos pelo Evangelho, nós passamos por perseguição, por calúnia, por defamação, trabalhamos de dia para comer de noite, ainda somos perseguidos, caluniados, mas sabemos em quem nós temos crido. Temos uma obra em nosso coração que precisa ser estabelecida na face da terra, para que o reino de Deus seja propagado. Observe, se você não abrir a tua boca, se você não deixar ser moldado por Deus, o evangelho não vai ser pregado. Deus conta com cada um de nós para fazermos aquilo que nós achamos muitas das vezes que é pequeno, mas quando junta um pouquinho daqui, um pouquinho de lá, um outro pouquinho do outro lado, existe um reino de Deus sendo estruturado na face da terra. O reino de Deus, ele precisa ser propagado na face da terra. Primeiro ponto, primeira qualidade de um obreiro aprovado por Deus. Diga comigo: fidelidade. Fidelidade. Cutuca o teu irmão, diga para ele: fidelidade. Fidelidade. Primeira qualidade de um obreiro aprovado: ele precisa ser fiel. Ele precisa ser fiel. Que os homens nos considerem como ministro de Cristo e dispenseiro dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se nos dispenseiro que cada um se ache fiel. 1 Coríntios capítulo 4 e versículo 12. Fidelidade. A fidelidade é indispensável na vida do obreiro. A fidelidade é tudo. O obreiro que finge ser fiel
em algum momento vai cair em contradição. A fidelidade envolve todas as áreas da vida do obreiro: fidelidade com Deus, fidelidade com a esposa, fidelidade com os filhos, fidelidade com a igreja, fidelidade com o ministério, fidelidade nos negócios, enfim, em todas as coisas. O apóstolo Paulo, instruindo o jovem pastor Tiago, disse: ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. Persista em ler, exortar e ensinar, até que eu vá, e medite essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. E eu posso ouvir um amém? Amém. Diga para o teu irmão: seja fiel. Seja fiel Em toda a sua convivência. Olha para cá, precisamos ser fiel em tudo. Não é só ser fiel a Deus, não é só ser fiel à esposa, ao pastor, à igreja, é em todo o meio de vida, em toda a nossa convivência. Precisamos ser fiel. Aquele que vai fingir apenas, um dia, mais cedo ou mais tarde, vai se revelar. Então procure aproveitar a oportunidade que Deus está te dando e seja fiel. Segunda qualidade do obreiro aprovado, diga comigo: sofredor. Sofredor. Diga comigo: fiel. Fiel. E sofredor. Fala para o teu irmão, vê se ele aguenta, vê se os olhos dele já estão brilhando. Diga para ele: fiel e sofredor. Fiel e sofredor. Você pode se perguntar: pastor, esse negócio não é para mim não, eu não fui chamado para sofrer não, eu já sofro com a minha família, eu já sofro na minha casa, eu já sofro no meu trabalho, e tem que sofrer mais ainda, pastor. É para quem tem chamado de Deus. Aqueles que têm chamado, ele sofre. Aqueles que têm chamado, ele é caluniado, ele está dando glória a Deus. Ele é perseguido, ele está dando aleluia. Estão dizendo para ele que ele não sabe pregar, ele está dizendo: eu não estou nem aí, mas eu vou continuar dizendo que só o Senhor é Deus. É Ele que salva a minha vida. Esse é a dos chamados. Glória a Deus. Quem tem chamado? Quem tem chamado? Glória a Deus. Aleluia. Pergunta para o teu irmão: teu coração está queimando aí, meu irmão? Pergunta para ele. Pastor, me deu uma vontade agora de me lançar na hora e dizer assim: olha, pastor Vanderlei, quando tiver uma brechinha, me coloca, nem que for para limpar a igreja, mas eu quero servir, eu quero fazer alguma coisa. É a chamada Aleluia. que abre nossos corações. Louvado seja Deus. Essa palavra sofredor, ela nos amedronta. Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios da vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. 2 Timóteo capítulo 2, do versículo 3 ao 5. Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo está nos chamando: sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Cristo. O que é isso, pastor? É aquela agonia, é o preço das almas. Quando a Bíblia diz assim: o que o pastor há de velar pelas almas. Eu disse para alguém essa semana que eu não sei pregar bonito e não sei pregar muitas das vezes palavras muito doces, mas uma coisa eu aprendi com o Espírito Santo, que a verdade precisa ser anunciada. Eu tenho que pregar a verdade, doe a quem doer. Podem falar 1001 palavras, mas a verdade eu tenho que anunciar. Aleluia. Eu fui chamado para pregar a verdade, e a Bíblia diz que todos aqueles que são eleitos de Cristo terão que velar pelas almas. Aleluia. E todos aqueles que foram chamados por Deus, vocacionados pelo Senhor, você irá ter aflições, você irá sofrer por amor às almas. Como que é esse negócio, pastor? É você falar nisso, é você passar por aflições, é você pagar um preço, é você consagrar a sua vida,
É o Espírito Santo chegar para você e dizer: olha, eu quero, Wesley, que essa semana você faz 3 dias de jejum só com água pelas moradores da rua da tua casa. Essa voz não é do Espírito Santo, não. É assim, é para você consagrar e orar pela rua da tua cidade. Deus vai querer que nós pagamos o preço que nós sofremos por amor às almas. Aleluia. Parece ser algo tão simples, mas nós, como soldados de Cristo, chamados e vocacionados, nós nos alistamos no exército do reino dos céus para sermos soldados valentes, que não olha para a direita, que não olha para a esquerda, mas que olhe para a frente. E a minha frente e a tua frente está o capitão, está o general. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Se você crê, levante a tua mão. Senhor Jesus Cristo, diga comigo: sofrer pelo Evangelho. Sofrer pelo Evangelho. Oh, Deus tremendo. Terceira qualidade do obreiro aprovado. Diga comigo: ser verdadeiro. Ser verdadeiro. Primeira qualidade, diga comigo: ser fiel. Ser fiel. Sofrer. Sofrer. E ser verdadeiro. Ser verdadeiro. Primeira qualidade, Ser Fiel. Sofrer. E ser verdadeiro. mais uma vez, Ser fiel. Sofrer. E ser verdadeiro. verdadeiro. Tu, porém, fala o que convém a sã doutrina. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda no seu reino, que pregues a palavras, instem a tempo e fora de tempo, redarguas, repreenda, exortas com toda a longanimidade de doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Mas tu, se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Aleluia. Fale a verdade, pregue a verdade, insista-se na verdade, porque o Evangelho, ele é a pura verdade. Nós não podemos estar nos cocheando em 2 pensamentos, mas que sejamos verdadeiros. Quarta qualidade, humildade. Diga comigo: humildade. Humildade. Fala com o teu irmão: você é humilde, meu irmão? Coloca a mão no ombro dele e pergunta: você é humilde? Você é humilde? Humildade. Humildade. Rogo vós, pois, que eu, preso no Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando vós uns aos outros em amor. A humildade, ela é uma virtude que identifica o verdadeiro cristão, o verdadeiro homem de Deus. O obreiro aprovado, ele não deve ser orgulhoso, soberbo e de olhar altivo, e nem amigo comunicativo, amável, generoso e humilde. A palavra de Deus nos diz que a soberba procede à ruína, e a altivez do espírito procede à queda. Antes de ser quebrantado, elevará o seu coração do homem, e diante da honra vai a humildade. Os obreiros, ou há obreiros que começaram bem, eram humildes, participaram, ajudavam, dividiam e que tinham para o bem da obra. Sabiam ouvir quando preciso, abraçavam todas as pregações da palavra de Deus, mesmo se não fossem pagos para isso. E hoje, infelizmente, há muitos obreiros orgulhosos e até pensam que são estrelas e buscam honra para si.
e acham que são especiais e por isso não querem ser destaques ou destacados para que ele seja o centro das atenções. Que Deus tenha misericórdia e estes possam reconhecer que toda honra e toda glória pertence ao nosso Senhor Jesus. Aleluia. Eu conheço pessoas que quando começaram o caminho da chamada vocacional, eram pessoas diferentes. Após receberem cargos, após consagração, tiveram a mente deturbada. Isso é um perigo muito grande, porque nós não queremos status para nós não queremos posições para que possamos ser chamados. Olha, lá vai o fulano de tal, e aquilo enche o teu ego. Cuidado, querido, eu e você somos iguais, ninguém é melhor do que ninguém. Não é uma posição eclesiástica, não é um diaconato, um presbitério, um pastorado que vai fazer você melhor do que o irmão que está sentado no banco. Cuidado com esse negócio, ele é muito perigoso. É dado por Deus, é separado por Deus, é chamado por Deus, mas quando não há a vigilância, ele acaba sendo uma arma que contradiz contra você mesmo. Então tenha cuidado, muito cuidado, porque isso é muito perigoso. Seja humilde em todo o seu meio de vida. Seja humilde. Fala para o teu irmão, seja humilde. Seja humilde. Fala mais uma vez para eu beber água. Seja humilde. Seja humilde. Seja humilde. Eu conheço pastores que eram amigos meus e hoje são soberbos. Subiram ou deixaram subir para a cabeça. Eu conheço um outro pastor, não é dessa cidade, que foi só consagrar a ele ao pastorado. Mudou-se completamente. Querido, para mim, sendo pastor, sendo presbítero, sendo diácono, sendo cooperador, sendo evangelista, para mim é a mesma coisa. O que diferencia é que Deus deu uma autoridade maior que deve ser respeitada. Mas nós que somos chamados e vocacionados, não podemos colocar um título para criarmos uma imposição sobre os demais. Todos nós, quando recebemos algo de Deus, é Deus falando assim: eu quero que você trabalhe mais do que o que você trabalhou até hoje. É Deus dizendo assim: eu quero que você sofra mais do que o que você sofreu até hoje. Misericórdia, pastor, eu vou ser obreiro para sofrer. Nós fomos chamados para pagar um preço pelas almas. E se não tiver nós que somos corajosos, como a Bia cantou, apenas 300. Olha a multidão. Mas da multidão, Deus separou apenas 300. E esses 300 venceram a guerra. Esses 300 conquistaram a promessa, porque eles foram fiéis ao Senhor. Eles não tiveram medo. E o profeta diz: quem é tímido, covarde, volte. Porque foi dando de gente correndo, de gente voltando. Mas os que eram corajosos, eles permaneceram. Tem crente doido, corajoso aqui? Levante a mão e diga glória a Deus. Glória a Deus. Diga comigo: fiel. Está fraco. Diga: fiel. Sofredor. Verdadeiro. Humilde. E por último, vigilante. Nosso irmão, seja vigilante. Está fraco, seja vigilante. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevere nestas coisas, porque fazendo isto te salvará a ti mesmo, como aos que te ouvem. Primeiro salve-te a ti, depois salve os outros. O obreiro que não é vigilante na sua vida pode se tornar uma tragédia. É preciso ser vigilante em todas as áreas para que os nossos adversários
adversários, inclusive o diabo, não tenha de que nos acusar. O obreiro deve ficar sempre de prontidão e nunca dormir, pois o inimigo não dorme. Ele trabalha de dia e de noite, procurando uma brecha para entrar e destruir. Por isso a Bíblia nos recomenda, dizendo: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em redor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. O apóstolo Paulo também nos exorta, dizendo: não durmamos, pois como os demais, mas vigiemos e sejamos todos sóbrios. Amém? Amém. Diga para o teu irmão: seja vigilante. Seja vigilante. Vigilante. Olhe para cá. Já estamos encerrando. Vigilante, obreiros do Senhor, sejam vigilantes. A oração é preciosa, a fidelidade é maravilhosa, ser verdadeiro é aprazível, ser humilde é muito bom de ter uma pessoa humilde do teu lado, mas vigilante é extraordinário. Ser vigilante é maravilhoso. A pessoa vigilante, ela não se embaraça com as coisas dessa vida. A pessoa vigilante, ela pensa 2, 3, 4, 5 vezes antes de abrir a boca para pronunciar uma palavra. A pessoa vigilante, antes dela tomar uma atitude, ela vai pensar, repensar, ela vai somar, ela vai lá em Cascavel e volta só no pensamento antes dela tomar uma decisão. Ser vigilante é precioso ao reino de Deus. Ser vigilante é uma ferramenta extraordinária para você, principalmente obreiro que está sendo chamado por Deus. É no trabalho, é em casa, é na escola, é na rua, é no comportamento, é na maneira de vestir, na maneira de falar, em tudo. Seja vigilante. Pastor, mas como é que eu vou ser vigilante? A Bíblia está dizendo que eu não posso dormir. Não é para você dizer que você não pode dormir fisicamente, mas é espiritualmente. Não durma. Não durma, como o pessoal fala, não durma com o olho do outro. Seja sóbrio, seja vigilante, esteja atento, esteja antenado. Como diz os pastores lá, fica ligado, meu irmão. Esteja de anteninha ligada para você não perder a tua bênção. Alguém vai chegar para você e vai falar uma palavra só para ver a tua atitude. Como é que você vai se pronunciar com a palavra que ele falou? Alguém vai chegar para você e contar uma história só para ouvir a tua versão, para pegar a tua versão e jogar na boca das outras pessoas, nos ouvidos das outras pessoas. Seja vigilante. Olha nos olhos do teu irmão e seja profeta de Deus nessa noite. Diga para ele: seja vigilante. Seja vigilante. Pastor, mas é difícil. Quando eu vejo, eu já falei. Nós temos uma facilidade para falar e uma dificuldade para escutar. Então seja vigilante, atento. E a vigilância vai fazer com que você fique atento à voz do Espírito Santo, porque você vai estar conectado. Conectado. Diga comigo: conectado. Conectado. A voz do Espírito Santo vai soprar, você vai estar conectado, você vai entender e ouvir a voz do Espírito Santo. E quando você não vigia, o Espírito Santo fala: não fala, não fala. Quando você vê, você fala. O Espírito Santo fala: não faz, não faz. Quando você vê, você já fez. Esteja conectado à voz do Espírito Santo. E seja um crente vigilante, seja um crente atento às coisas. A Bíblia diz que nós temos que ter cuidado com os que estão de fora, que há uma nuvem de testemunhas que nos arrodeiam. E a Bíblia diz em Provérbios 13:15 que eis que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. Nós pensamos que Deus está com uma câmera filmando lá de cima, e Ele filma para o lado, filma para o outro. Não, é nós olhando nós mesmos. E são pessoas que estão de olho em nós. Pessoas estão de olho em você, só esperando você dar um trupicão para que o seu nome seja soprado. Mas se você não trupicar, ninguém vai falar nada.
benfeitoria, levou cesta básica, ajudou um monte de gente, mas alguém pediu para ela para emprestar 50 reais, ela não tinha, falou cavalo não presta porque ela não emprestou 50 reais. Você está entendendo? É só um exemplo, tá bom? Então, as pessoas pegam tudo aquilo que é negativo, nem que seja um cisco, mas se for uma carreta positivo, ninguém vai falar nada. Seja vigilante. Diga para o teu irmão, seja vigilante. Seja vigilante. Mas o Dudu estava em Curitiba, lá na Avenida Isaac, e chegamos em uma loja para fazer o conceito, eu nem sei do que é, sei lá, o cão entrou num lado, entrou no outro, e era tudo dando problema. Aí levou lá, e vai daqui, daqui a pouco o Dudu olhou e falou, pastor, olha lá o que está escrito no vidro lá do homem. O que era, Dudu? Ubiratã, sei lá o que é. Como? Draway, sei lá. Eu falei, o que é isso, Dudu? Draway. Aí o Dudu falando inglês, Draway, os povos, eu falei, oxe. Ele falou, Draway, pastor, é um negócio da pista de corrida que tem lá no Ubiratã. Aí o cara olhou assim, aí o cara ouviu e veio assim, sem que é nada, sabe como é que é? Vocês conhecem? Nós somos do Ubiratã. É meu amigo, rapaz, era daqui. Irmãos, aonde você estiver, alguém vai estar de olho em você. Você pensa que você vai ir lá do outro lado, alguém vai saber alguma coisa, alguém vai te conhecer, por isso ande na linha. Ande na linha. A linha está aqui. Pastor, mas é difícil, vai dar uma tropeçada, volta o pé, firma na linha. Mas estão falando, mas fica firme na linha. Deixa falar, deixa perseguir, deixa caluniar. O importante é você estar na linha. Aleluia. Fique firme com o Senhor, em nome de Jesus. Eu posso dar um amém? Fica de pé dando glória a Deus. Amém.